Bom, gurizada, como nós estávamos comentando no vídeo anterior, no qual nós analisamos a crise de 29 e o estado do bem-estar social, né, o welfare state do Roosevelt, é, a solução dos Estados Unidos para a crise econômica do período entre guerras, ela não conseguiu ser colocada em boa parte dos países europeus, por uma questão bem simples. Para fazer uma política como a do estado do bem-estar social, o Estado precisa de capital para investir na economia, para gerar o consumo, né, para combater o desemprego. E boa parte dos países europeus não tinha esse capital, porque estava recém saindo da Primeira Guerra Mundial, estava recém se reconstruindo pós-Primeira Guerra. Por isso, nós tivemos, em geral, um crescimento do socialismo dentro da Europa no período entre guerras. Mesmo antes da crise de 29. A crise de 29 só aumentou o crescimento do socialismo dentro da Europa. Até porque o grande símbolo socialista na época, que era a União Soviética, praticamente não sofreu nada com a crise de 29. Até porque o que gerou a crise de 29? A ausência do Estado como um órgão regulador da economia. E a característica do socialismo é exatamente a contrária a essa. É a presença do Estado na economia. É o dirigismo estatal. Isso é uma característica dos regimes socialistas. Então, o que foi a solução dos capitalistas, o socialismo já tinha. E por isso, o socialismo cresceu muito pouco e se colocou como uma alternativa viável ao capitalismo que estava entrando em crise, ao pensamento liberal que estava entrando em crise. Bom, para combater o socialismo, os empresários, os grandes empresários mundiais, não só europeus, passaram a apoiar regimes de força, regimes de extrema direita baseados na força e no nacionalismo. 4 desses regimes se destacaram, né? Na Itália, o fascismo; na Alemanha, o nazismo; na Espanha, o franquismo; e em Portugal, o salazarismo. São 4 regimes de força que a gente vai considerar como regimes totalitários, todos eles de direita, tá? Que se estruturaram no período entre guerras. Bom, quais são as características em comum a esses 4 regimes? Fascismo, nazismo, franquismo e salazarismo, que são formas de totalitarismo. Tá? Eu colocaria um outro, mas aí já de esquerda. Eu colocaria o stalinismo da União Soviética como um regime totalitário. Mas aí ele não entra nessa análise que nós estamos fazendo hoje. Nós analisamos o stalinismo quando a gente estuda a Rússia, né? A Revolução Russa e as consequências da Revolução. Bom, quais são as características dos regimes totalitários? Fascismo, nazismo, franquismo e salazarismo, embora o stalinismo da União Soviética também tenha essas características. Tá? Primeira, culto ao líder. São regimes baseados no culto ao líder. Regimes no qual os cidadãos deixam de reconhecer a democracia como uma construção coletiva e passam a defender a ideia de se seguir um líder, que por suas características é capaz de tirar o país da crise. Segunda característica desses regimes é o nacionalismo extremado, nacionalismo radical, né? Presente em todos esses regimes. E uma construção nacionalista, segundo a qual, se tu não cultua o líder, tu és o inimigo da pátria. Porque dentro desses regimes totalitários, eles confundiram a figura do líder com a figura do poder, né? Com a figura da nação. O líder era a nação. Hitler era a nação. Mussolini era a nação. Franco era a nação espanhola. Salazar era a nação portuguesa. Stalin era a nação socialista, a nação soviética. Resultado, se confunde o líder com a nação. E, portanto, não seguir o líder, não cultuar o líder é ser contra o nacionalismo. Né? E aí é ser o inimigo da pátria. É por isso que quem não se fanatizava era considerado o inimigo da pátria. E aí se achavam várias soluções para os inimigos da pátria. Né? Nenhuma delas agradável. Bom, outra característica desses 4 regimes de força é o unipartidarismo. Né? São regimes que só admitem o partido oficial. Na Alemanha, o único partido admitido vai ser o Partido Nazista, ou também chamado de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Na Itália, o único partido permitido vai ser o Partido Fascista. Na Espanha, o Partido Falange. Em Portugal, a União Nacional. Na União Soviética de Stalin, o Partido Comunista. Os outros partidos passam a ser proibidos. Outra característica desses regimes, a censura. A censura a tudo que foge da visão dos líderes.
né? Tudo que foge da visão dos nazistas é proibido na Alemanha. Tudo que foge da visão dos fascistas é proibido na Itália. Tudo que foge dos franquistas é proibido na Espanha. Tudo que foge da visão dos salazaristas é proibido em Portugal. Tudo que foge da visão do Partido Comunista é proibido na União Soviética. Então nós passamos a ter uma censura que é a característica dos regimes totalitários. Outra característica dos regimes totalitários é a colocação do Estado acima do cidadão, né? Nós temos uma desvalorização do individualismo. E o cidadão só passa a ter função como membro do seu Estado, como integrante da sua pátria. A pátria passa a estar acima do indivíduo. É por isso que os regimes totalitários são uma crítica ao individualismo burguês. Tá? O totalitarismo ele vem como uma crítica à visão iluminista, né? E uma crítica, é claro, aos direitos humanos, porque se coloca o Estado acima dos direitos humanos. O Estado está acima dos cidadãos porque o Estado representa todos os cidadãos. O Estado está acima dos cidadãos. Que mais? Botei aquela frase que eu gosto de citar, né? Que é uma frase que simboliza os regimes totalitários. Nada pelo indivíduo, tudo para o Estado. Isso é uma frase símbolo dos regimes totalitários. Outra característica desses regimes, a padronização social. As pessoas passam a ser consideradas todas iguais, porque são membros de uma coletividade, são membros de uma pátria. Por isso nós passamos a ter as pessoas usando as mesmas roupas, como Mussolini fez na Itália, na marcha sobre Roma, quando todos vestiam preto e eram chamados de camisas negras. Nós passamos a ter a padronização do nazismo com seus símbolos que tornam todos iguais, né? Nós passamos a ter uma padronização na União Soviética, né? Onde todos passam a ter as mesmas roupas e o Estado passa a controlar como todos podem se vestir e podem se comportar. Os regimes totalitários são regimes que padronizam a sociedade. E além disso, uma outra característica desses regimes, a democracia nesses regimes passa a ser considerada um governo fraco e falso, porque eles passam a criticar a democracia como uma falsa impressão de decisão coletiva. Tu desmerece a democracia para legitimar os governos de força, os governos autoritários, os governos baseados no culto a um líder. É triste, mas se vocês pensarem, boa parte das características que eu mencionei agora estão presentes no Brasil e na América Latina nos dias de hoje, né? Nós estamos vivendo uma crise totalitária no Brasil. Olhem só, culto ao líder, nacionalismo, censura ou tentativa de censura, Estado acima do cidadão, padronização social com o uso das camisetas e bandeiras do Brasil e a democracia considerando uma falsidade, né? Das características totalitárias que eu citei, eu encaixo sem muito esforço, pelo menos 6 nessa experiência de maluca que nós estamos tendo no Brasil neste momento de 2021. Bom, vamos começar a falar desses 4 regimes e eu começo pelo primeiro deles, o fascismo. O mais famoso foi o nazismo, mas o primeiro regime totalitário de direita ou de extrema direita a tomar o poder foi o fascismo e não o nazismo. Hitler se inspirou em Mussolini e não o contrário. Claro que depois Mussolini veio a copiar algumas práticas de Hitler, mas vamos dizer assim, o regime pai dos regimes totalitários é o fascismo italiano. O próprio nome do partido já nos dá uma ideia do que eles pensavam. O fascismo vem de fatio, ou feixe, que era um símbolo do tempo do Império Romano, que se tornou o símbolo do Partido Fascista. Era uma espécie de um machado, que era feito com pedaços de madeira, com lenhas, pedaços de madeira bem fininhos. Os romanos pegavam um monte de gravetos, e passavam um cipó na volta, uma corda na volta, e amarravam aquelas lenhas e botavam a madeira. Estamos fugindo as palavras. Colocava o machado, a lâmina do machado na ponta. Então era um monte de feixes, era um feixe de gravetos atados, segurando a lâmina do machado. Por que isso é um símbolo do partido? Porque o que os fascistas diziam? Se eu pegar um graveto sozinho, eu quebro. Se eu pegar 2, 3 gravetos sozinhos, eu quebro. Se eu juntar dezenas de gravetos em torno da força do machado, eu não quebro. Ou seja, uma pessoa sozinha, assim como um graveto, eu quebro. 2 pessoas sozinhas, assim como 2 gravetos, eu quebro.
dezenas, centenas, milhares de pessoas unidas em torno da força do governo, da força do Estado, da força do machado do Estado, são inquebráveis. O indivíduo só vale se for parte de um coletivo com o Estado comandando, com o autoritarismo do Estado comandando. Veja o jogo que eles usaram em torno do símbolo do Partido Fascista, que era o fátio, ou feixe, né? Bom, o Partido Fascista surgiu em 1919, foi quando ele começou a ser organizado por um ex-comunista, né? Que era Benito Mussolini, um ex-comunista, tá? Envolvido com jornais de esquerda e que troca de lado, né? Muito da troca de lado de Mussolini é associada à percepção por ele da disposição dos empresários italianos de financiar quem combatesse exatamente o socialismo que Mussolini apoiava, né? Também teve a questão de que os socialistas não gostavam muito de Mussolini, né? Mussolini parecia centralizador demais, autoritário demais, né? E com isso ele começou a ser escanteado dentro das fileiras socialistas. Como ele estava sendo escanteado dentro do socialismo e como ele estava percebendo que havia um nicho para quem combatesse o socialismo, Mussolini organiza em 1919 o Partido Fascista, né? Junto a outros líderes de direita. Não só organiza o Partido Fascista, como a partir de então, Mussolini passa a organizar expedições de combate, grupos de combate, que tinham como objetivo combater violentamente os socialistas e as greves operárias dentro da Itália. Nós passamos a ter a organização de esquadrões de combate por Mussolini, que atuavam dentro da Itália espancando trabalhadores. Com isso, a fama de Mussolini junto aos empresários passou a ser cada vez maior. E cada vez mais se começou a colocar dinheiro dentro do Partido Fascista, que passou a ser uma grande potência e passou a usar esse dinheiro para fazer propaganda. Graças à propaganda, os próprios trabalhadores, né, passaram a apoiar o regime fascista. Até porque Mussolini começou a se colocar como o único capaz de tirar a Itália da crise. E mais do que isso, o único capaz de vingar a Itália pela sacanagem que fizeram com a Itália na Primeira Guerra Mundial, onde prometeram no Tratado de Londres que dariam territórios para a Itália se a Itália lutasse ao lado da Tríplice Entente, e não deram esses territórios. Mussolini culpava a democracia pelo que fizeram com a Itália e dizia que só um governo de força, comandado por ele, seria capaz de vingar a Itália. Bom, em 1922, como uma grande demonstração de força, milhares e milhares de italianos, sob comando de Mussolini, todos de pretos, camisas negras, marcham sobre Roma, demonstrando a fidelidade dos italianos a Benito Mussolini. O rei da Itália, Vítor Emanuel III, impressionado com a força de Mussolini e preocupado com a força de Mussolini, resolve trazer ele para o governo e convida ele para ser o primeiro-ministro da Itália. Em 1925, 3 anos depois, Mussolini concentra todo o poder em si e se torna o líder supremo da Itália, usando a expressão Duce. A partir do momento que Mussolini toma o poder na Itália, em 1925, ele passa, aí sim, a combater radicalmente os movimentos socialistas dentro da Itália, com uma força e uma violência extraordinárias. Além disso, ele passa a ganhar a simpatia dos trabalhadores, fazendo muitas coisas que Getúlio Vargas vai fazer no Brasil. Ele, por exemplo, cria os direitos trabalhistas italianos, a Carta de Lavoro, que vai inspirar no Brasil os direitos trabalhistas brasileiros, que vão ser inspirados no Mussolini. Mussolini cria os direitos trabalhistas, porque através dos direitos trabalhistas criados por Mussolini, ele tira os socialistas, porque o que Mussolini diz? Vocês não precisaram dos socialistas para ganhar direitos. É só vocês serem fiéis a mim. Quanto mais fiéis vocês forem a mim, quanto mais vocês respeitarem os patrões de vocês, mais direitos trabalhistas vocês ganharão. E o que era uma conquista do povo se transformou num instrumento de manipulação. Além disso, Mussolini passa a controlar os sindicatos. E nós passamos a ter sindicatos manipulados na Itália, controlados pelo governo. O sindicato, em vez de ser um instrumento de representação dos trabalhadores, se torna um instrumento de manipulação dos trabalhadores. Para fortalecer seu regime, Mussolini se alia à Igreja Católica, né, e passa a permitir, por exemplo, a presença de crucifixos dentro das escolas públicas italianas, passa a estabelecer ensino religioso dentro das escolas italianas, né, e com isso a Igreja passa a legitimar o regime fascista, né. Associado a isso, ele faz uma lei proibindo as greves, dissolve os partidos de oposição e proíbe os jornais de oposição.
está estabelecido o fascismo na Itália. Bom, na Alemanha, o caminho vai ser parecido, mas um pouquinho mais diferente. Bom, um pouquinho diferente, né? Após a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a queda da monarquia alemã, né? O rei Guilherme II foi deposto e assume o poder da Alemanha, uma república muito fraca, chamada de República de Weimar, né? Ou de Weimar, W-E-I-M-A-R, Weimar, ou Weimar. Uma república muito fraca, com presidentes fracos que não conseguiam superar a crise econômica do país. A Alemanha ela veio em crise por causa do Tratado de Versalhes. E a crise só se acentuou pós-quebra da Bolsa de Nova York. Os alemães tinham muita mágoa da Primeira Guerra Mundial e tinham um grande sentimento de vingança, de ódio contra Inglaterra e França, que foram os países que saquearam a Alemanha no Tratado de Versalhes. Bom, associado a isso, o desemprego, a miséria estavam crescendo dentro da Alemanha. O socialismo crescia dentro da Alemanha. Rosa Luxemburgo, por exemplo, liderava, uma grande líder de esquerda, liderou o movimento Spartacus, né, um movimento de protesto de esquerda contra a República de Weimar, a tentativa de implantação de um regime socialista na Alemanha. A Alemanha estava passando por tudo isso, né? Então havia uma preocupação da elite alemã com o crescimento do socialismo, uma preocupação da elite alemã com as manifestações trabalhistas, com as greves operárias e um desejo generalizado na Alemanha de vingança, de revanche contra o Tratado de Versalhes. Além disso, era preciso achar um bode expiatório, né? Alguém a quem responsabilizar pela crise econômica do país. E aí a saída foram os judeus. Desde o século XIX, havia na Alemanha um sentimento muito forte de antissemitismo, de rancor contra os judeus. Hitler não inventou o antissemitismo, o ódio aos judeus. Hitler fez de um sentimento que já existia desde o século XIX um instrumento de crescimento pessoal e de construção do seu partido nazista. Mas o ódio aos judeus, o antissemitismo, já estava na Alemanha desde o século XIX. Hitler, um herói da Primeira Guerra Mundial, que acabada a Primeira Guerra, volta a ser um andarilho na Alemanha, sem grande importância. Ele não volta para a Áustria, sua terra pátria, né? Até porque a Áustria também perdeu a Primeira Guerra Mundial e tinha sido esfacelada da Primeira Guerra Mundial. Hitler fica na Alemanha e passa a fazer discursos nas ruas, nas praças, discursos cada vez mais violentos e cada vez com um teor de ódio maior. Hitler passa a fazer grandes discursos tendo dois grandes alvos, os judeus e os comunistas. São os dois grandes inimigos nomeados por Hitler. Além disso, Hitler se encanta e nos seus discursos difunde ideias que existiam de séculos anteriores, como a ideia da raça ariana, segundo a qual a raça ariana, a raça alemã, teria sido uma raça superior porque não teria se miscigenado. A miscigenação empobrecia os povos. E a raça ariana, a raça alemã, não teria se miscigenado, teria se conservado pura. Por isso é que os alemães foram derrotados e humilhados na Primeira Guerra, porque as raças mestiças se uniram para humilhar a única raça pura, a raça ariana. Vocês vão dizer, mas que bobagem! Sim, mas essa bobagem convenceu a Alemanha. Essa bobagem fez Hitler crescer cada vez mais e chamar a atenção do governo alemão e dos empresários alemães. O governo alemão, encantado com a oratória de Hitler, convida ele para ser espião. E Hitler, depois da Primeira Guerra Mundial, passa a ser espião do governo alemão junto aos movimentos populares, em especial aos movimentos de esquerda. Os empresários passam também a incentivar Hitler e a se dispor a financiar projetos políticos de Hitler. Hitler, então, termina entrando num partido chamado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que nós abreviamos como Partido Nazista. Ele não é um partido de esquerda, ele é um partido de extrema direita. Mas se chama socialista. Não tem nada que ver. Ele é chamado nacional socialista, porque esse partido defendia a união da sociedade alemã através do nacionalismo. Então, nacional socialista, a união da sociedade através do nacionalismo. Era um partido extremamente nacionalista, radicalmente contra a esquerda, contra o movimento comunista e defensor da ordem.
né? Uma ordem conservadora e a retomada dos valores tradicionais, é o que defendia o partido nazista. Hitler entra nesse partido que já existia e esse partido passa a crescer muito graças aos discursos e o poder da oratória de Hitler, né? O partido cresce e em 1923 Hitler percebe que é hora de tentar tomar o poder. Ele tenta tomar o poder através de um golpe militar, chamado de golpe da cervejaria, ou o Putsch, ou o golpe de Munique. Quando os líderes da República Alemã estavam conversando para ver como é que tiravam a Alemanha da crise, e Hitler e os nazistas cercam o ponto de encontro dos líderes da República e pedem para o povo alemão sair às ruas, para, com o apoio do povo, eles derrubarem a República e implantarem o nazismo na Alemanha. Infelizmente, para Hitler, a repercussão disso foi pequena e ele não recebeu os apoios necessários. Os líderes do golpe acabaram sendo mortos, boa parte deles, outros foram presos. Foi o caso de Hitler, que acabou sendo preso em 1923, né? Condenado a ficar anos na cadeia, ficou alguns meses, né? E foi tratado com muito respeito, com carinho pelos carcereiros que admiravam as ideias de Hitler. Na prisão, ele vai escrever o seu livro sagrado dos nazistas, que é o Mein Kampf, Minha Luta, né? Onde Hitler explica o seu ódio aos judeus, Hitler explica o seu ódio aos comunistas, Hitler explica o arianismo, a defesa da raça ariana, da raça pura, e de por que os alemães deveriam dominar o mundo, né? E mais, por que as raças inferiores, miscigenadas, deveriam aceitar o domínio nazista? Afinal de contas, quanto mais alto chegasse a raça pura, mais alto chegariam as raças mestiças, as raças inferiores. Bom, Hitler fica preso alguns meses, sai da prisão e passa a ver o crescimento do partido nazista. Graças ao apoio dos empresários, graças ao apoio da sociedade alemã, o partido cresce e se radicaliza. Conforme o partido nazista vai se radicalizando e se tornando cada vez mais violento, passam a ser criados grupos paramilitares, ou seja, grupos militares não ligados oficialmente ao exército alemão. Passam a ser organizados grupos paramilitares, como é o caso da SA, né? Grupos paramilitares que passam a ter como objetivo reprimir cada vez mais os judeus e espancar grupos de esquerda dentro da Alemanha. Os empresários internacionais e nacionais adoram essa ideia da ordem e adoram a repressão violenta que é feita aos comunistas. E o dinheiro passa a ser cada vez mais presente desses empresários junto ao partido nazista. Associado a isso, Hitler percebe que é preciso uma propaganda que faça com que o partido seja aceito no exterior e aceito internamente também. E aí nós temos um papel preponderante do ministro da propaganda, Joseph Goebbels, né? Goebbels vai perceber o poder da propaganda, o poder do marketing. Resultado, graças a Goebbels, graças à propaganda, o nazismo passa a ser adorado pelas populações, pelos mais pobres alemães também, não só pelas elites, pelos mais pobres alemães também. O nazismo ganha força, o nazismo se estrutura, o nazismo se torna cada vez mais uma opção política e a cada eleição o partido nazista elegia um número cada vez maior de parlamentares, um número cada vez maior de políticos. Em 1933, Alemanha em crise de 29, crise do Tratado de Versalhes, o presidente da Alemanha, o velho Hindenburg, tenta ganhar a simpatia do povo alemão e convida Hitler para ser chanceler, para ser primeiro-ministro. Hitler passa a mandar mais que o presidente. E Hitler, inclusive, no mesmo ano, faz uma lei, impõe uma lei que proíbe todos os outros partidos da Alemanha e estabelece o unipartidarismo com o partido nazista alemão. Um ano depois, o presidente Hindenburg morre, né? Não há uma relação direta com o nazismo. Hindenburg já era um homem doente, era um homem com uma certa idade. Hindenburg morre em 1934 e Hitler consolida-se no poder. Ele se torna, além de primeiro-ministro, presidente. Mas não pense que foi de forma antidemocrática, vamos dizer assim. Ele fez um plebiscito. E o povo alemão concordou. Claro que esse plebiscito nós podemos contestar se foi lícito ou não, mas foi através de um plebiscito que o povo alemão deu a Hitler o direito de ser primeiro-ministro e presidente ao mesmo tempo, com o título de Führer, o guia, né? Resultado, a Alemanha se torna oficialmente nazista
e o nazismo passa a controlar toda a sociedade alemã. O que era feito de forma mais escondida passa a ser feito de forma cada vez mais escancarada. Os ataques aos judeus passam a ser cada vez mais violentos dentro da Alemanha, com amplo apoio da sociedade. O ataque aos comunistas, aos líderes operários, passa a ser cada vez mais violento, com amplo apoio da sociedade. Nós temos um processo de fanatização comandado pelo Partido Nazista, que é extraordinário no uso de propaganda. Associado a isso, em 1934, mesmo ano, Hitler resolve fazer uma purificação interna, porque alguns grupos estavam se fortalecendo demais e estavam querendo escapar do controle dele. Um desses grupos era esse grupo paramilitar da SA. Então, em 1934, nós temos a Noite dos Longos Punhais, quando outros grupos paramilitares passam a atacar a SA e a matar os líderes da SA. Numa noite se extermina a SA, de onde depois Hitler vai criar uma nova milícia mais fiel a ele e ainda mais violenta, que vai ser a SS. Bom, em 1935, Hitler revoga de vez o Tratado de Versalhes e nós passamos a ter então a militarização da Alemanha. A Alemanha passa a se militarizar, o que era proibido pelo Tratado de Versalhes. Além disso, a Alemanha passa a produzir armas de forma extraordinária, com isso combatendo o desemprego, gerando emprego e fazendo a economia circular. Associado a isso, Hitler passa a invadir territórios. E graças a essas invasões, conseguir cada vez mais dinheiro para reerguer a Alemanha. O que fizeram Inglaterra e França quando Hitler passou a revogar, a violar o Tratado de Versalhes? Nada. Inglaterra e França não fizeram nada porque acreditavam na política da boa vizinhança. Inglaterra e França achavam que Hitler não era o problema. Hitler era a solução. E o verdadeiro problema para eles era a União Soviética. Para combater o problema da União Soviética, se permitiu que Hitler invadisse outros territórios, como ele fez quando invadiu uma região da Tchecoslováquia chamada Sudetos. Foi feita uma reunião com Hitler, com Mussolini, com os líderes da Inglaterra e da França. E aí, nessa conferência, chamada Conferência de Munique, se estabeleceu que Hitler poderia invadir os Sudetos desde que ele não invadisse o resto da Tchecoslováquia, que é onde a quem Sudetos pertenciam. O que aconteceu uma semana depois? Hitler invadiu o resto da Tchecoslováquia. E o que fizeram Inglaterra e França? Mandaram uma carta pedindo a Hitler que aquilo não voltasse a acontecer. Essa é a política da boa vizinhança. E sim, Inglaterra e França e Estados Unidos e União Soviética foram responsáveis por não combater o nazismo quando ele estava recém crescendo. Em 1938, nós temos a Noite dos Cristais Quebrados, quando nazistas atacam violentamente os judeus, destruindo sinagogas, destruindo lojas, destruindo casas, espancando os judeus, violentando mulheres judias. Tudo isso como uma forma de se vingar da morte de um embaixador alemão por um judeu em Paris. Estava aberta a temporada de caça aos judeus. E aí nós passamos a ter cada vez mais o ataque aos judeus. Em 1939, Hitler invade a Polônia e aí nós temos o início da Segunda Guerra Mundial. Bom, faltou eu falar um pouco da Espanha e de Portugal. Eu estou com 28 minutos aqui, vou dar uma paradinha, eu acho que o vídeo vai ser bem curtinho, Vejam que eu estou buscando fazer vídeos rápidos, porque eu sei que é difícil assistir vídeos longos no meio dessa pandemia com tanto vídeo para a gente assistir. Então, estou fechando aqui e volto com um vídeo bem curtinho para falar do franquismo e do salazarismo.